Assim como a fé é a fortaleza de Deus, a bruxaria é a fortaleza do diabo. Malleus Maleficarum, o martelo das bruxas. No coração da Europa medieval, uma obra nasceu envolta em trevas. Um livro que se tornaria a mais temida arma da Inquisição. Um manual que transformou suspeitas em condenações e condenações em fogueiras. Seu nome ainda ecoa nos corredores da história como um sussurro de medo. Malleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras. Mas quem escreveu este livro? Por que ele foi criado? E como ele mergulhou o mundo em séculos de paranoia, perseguição e morte? No final da Idade Média, a Europa estava mergulhada em tensões religiosas, crises políticas e sociais. A peste negra havia ceifado milhões de vidas e a população buscava respostas para tanto sofrimento. Era mais fácil culpar forças invisíveis do que admitir a fragilidade humana. Nesse cenário, a bruxaria começou a ser vista não apenas como superstição, mas como uma ameaça real ao poder da Igreja. O medo do inimigo invisível crescia e as fogueiras logo seriam acesas. Em 1486, dois inquisidores alemães, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, escreveram aquilo que se tornaria o mais famoso tratado sobre bruxaria da história. O Malleus Maleficarum não era apenas um livro, era uma sentença de morte disfarçada de teologia. Seu título, O Martelo das Feiticeiras, já deixava claro seu objetivo: esmagar qualquer mulher acusada de pactuar com o demônio. Mas, na realidade, sua criação estava enraizada em motivações muito mais obscuras. Heinrich Kramer, o principal autor, era um inquisidor obcecado pela ideia de que mulheres eram naturalmente inclinadas ao pecado e à bruxaria. Seus próprios fracassos em processos judiciais, onde muitas vezes era ridicularizado, o levaram a escrever o tratado. Kramer acreditava que a mulher, por sua fraqueza moral, era um receptáculo perfeito para o demônio. Ele não apenas queria provar isso ao mundo, queria transformar sua obsessão em doutrina oficial. O Malleus Maleficarum foi dividido em 3 partes. A primeira explicava por que a bruxaria era real e herética. A segunda descrevia em detalhes mórbidos como identificar uma bruxa e os supostos pactos com o demônio. E a terceira funcionava como um manual para inquisidores, com instruções claras de como interrogar, torturar e condenar os acusados. Era um guia do terror, que se infiltrava nas mentes dos juízes como se fosse uma verdade sagrada. Embora tenha sido rejeitado por alguns setores, o livro recebeu a aprovação do Papa Inocêncio VIII, através da bula Summis Desiderantes Affectibus. Esse selo papal deu ao Malleus uma aura de legitimidade. Com a invenção da prensa de Gutenberg, o livro se espalhou rapidamente pela Europa. Ele se tornou o manual de caça às bruxas, justificando perseguições, julgamentos e execuções em massa. Onde o Malleus chegava, a fogueira não tardava a arder. Entre os séculos XV e XVII, estima-se que dezenas de milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram acusadas, torturadas e mortas sob a acusação de bruxaria.
O Maleus Maleficarum fornecia uma base científica e religiosa para a violência. Se uma colheita fracassava, se uma criança morria de doença, se uma vaca não dava leite, a culpa era sempre da bruxa. E o martelo da perseguição caía implacável. Mas não bastava acusar, era preciso arrancar a confissão. E os inquisidores tinham seus próprios métodos. O Maleus Maleficarum orientava que a tortura fosse usada como instrumento legítimo. Mulheres eram presas em masmorras frias e escuras, acorrentadas por dias, privadas de sono até que a resistência quebrasse. Entre os tormentos mais usados estava a roda, onde ossos eram esmagados lentamente. A garrucha, que suspendia o corpo pelos braços até deslocar as articulações. E o temido estrangulamento com torniquete, em que cordas eram apertadas até a carne rasgar. As confissões, obtidas sob dor insuportável, serviam de prova. E assim, a fogueira era justificada. Um caso emblemático foi o de Anna Goldie, na Suíça do século XVIII. Acusada de enfeitiçar a filha de um médico, foi submetida a interrogatórios brutais. Diziam que ela fazia a menina cuspir agulhas e se contorcer de dor. Ana negou até o fim, mas a pressão e as torturas a forçaram a admitir o pacto com o demônio. Em 1782, ela foi decapitada publicamente. Anna Goldie entrou para a história como a última bruxa da Europa, uma mulher inocente destruída por superstição e fanatismo. Com o avanço do pensamento científico e racional no século XVIII, as ideias do Maleus começaram a ser questionadas. Filósofos, juristas e médicos passaram a ridicularizar as acusações absurdas. As fogueiras diminuíram. Aos poucos, o livro foi sendo esquecido, enterrado pela própria evolução da humanidade. Mas o rastro de destruição que deixou já não podia ser apagado. Mesmo desacreditado, o Maleus Maleficarum permaneceu como símbolo da intolerância e do fanatismo. Ele nos mostra como uma obra escrita com ódio e obsessão pode influenciar gerações, espalhando medo e sangue. Hoje ele é estudado não como guia, mas como advertência, uma lembrança de até onde a humanidade pode ir quando transforma superstição em lei. O Maleus Maleficarum é mais do que um livro antigo. Ele é um espelho do medo humano e de como o poder pode manipular esse medo para controlar e destruir. Quando olhamos para suas páginas, não vemos apenas o passado, vemos um aviso. Porque talvez os martelos do preconceito e da perseguição ainda existam, apenas mudaram de forma. E cabe a nós reconhecer quando o fogo começa a ser aceso novamente. Você acabou de atravessar o vórtice.